Com o fim da contribuição obrigatória dos trabalhadores, os sindicatos agora encaram uma nova realidade. Aprovada como parte da reforma trabalhista, a mudança foi confirmada depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a medida não era inconstitucional. Depois da mudança, a arrecadação dos sindicatos desabou em torno de 90% em alguns casos. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, tem procurado alternativas dentro das novas leis para que as entidades sobrevivam. Agora nós não vamos ficar cheirando de leite derramado, nós temos que construir possibilidades. Uma delas é essa que nós estamos inovando. Outras é capacitação, formação e não há dúvida nenhuma que nós vamos, baseado no negociado sobre o legislado, que é a legislação atual, fazemos os melhores acordos possíveis, ou com a empresa ou com a categoria, para que nós possamos definitivamente ter condições e muito mais sócios dentro do sindicato, iniciar um processo de recuperação. A força sindical, por outro lado, ainda acredita ser possível reverter a situação na arena política, mas não neste ano. Para o secretário-geral da Central, João Carlos Gonçalves, o Juruna, o debate será pautado novamente no Congresso que será eleito nestas eleições. Esse debate com certeza vai voltar no próximo Congresso eleito, que vai ser em outubro. O ano que vem nós haveremos de estar fazendo esse debate com os congressistas, senadores e deputados federais para regulamentar. Não é uma questão que vai ter um valor obrigatório, nada disso. O que nós queremos é que a decisão seja feita pelos trabalhadores e trabalhadoras em assembleia. A professora da PUC de São Paulo, Fabiola Marques, entende que a mudança foi abrupta. Especialista em direito trabalhista, a acadêmica afirma que não houve tempo para que os sindicatos se organizassem sem a contribuição obrigatória. Essa modificação e tirar apenas essa contribuição sindical, o pagamento da contribuição sindical, ela traz prejuízos seríssimos até para a representatividade. Porque os sindicatos dependiam dessa contribuição e não tiveram tempo para se organizar. Aliás, ao contrário, havia um comprometimento do governo de que seriam criadas outras formas de manutenção do sindicato, negociação essa que não foi cumprida no último momento. O ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto Pinto, entende que esse momento pode representar uma virada na estrutura das organizações sindicais. No entanto, ele considera que isso dependeria de um certo desprendimento das entidades. Reúne-se os dirigentes metalúrgicos e dizem, olha, vamos transformar os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Suzano, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Cruzeiro, num único grande sindicato estadual. Ou, pelo menos, num grande sindicato da região metropolitana de São Paulo. Por que não fazem? Porque ninguém quer perder o seu pequeno reinado. Sem dinheiro. O imposto sindical, que representava o pagamento de um dia de salário do trabalhador, era uma disposição que vinha desde os tempos de Getúlio Vargas. O Brasil é o campeão mundial no número de entidades de representação de empregados e de empregadores, com mais de 17 mil associações. E aí, Denise, qual o futuro dos sindicatos, hein? Olha, eles estão buscando uma alternativa. Eu acho que tem os sindicatos que se apegam a essa ideia de fazer voltar a contribuição obrigatória e tem aqueles que começaram a trabalhar porque perceberam que a situação está complicada. Eu acho que a UGT deu um bom exemplo na semana passada, aquelas filas imensas de pessoas procurando emprego aqui em São Paulo. Eles fizeram acordo com empresas que tinham vagas a oferecer, fizeram esse cadastro das pessoas, muita gente saiu empregada de lá. Eu acho que começa a haver essa necessidade de uma representatividade efetiva. Claro que tem problema financeiro nessa transição, porque eles contavam com um volume imenso de recursos, dinheiro obrigatório que era pago por todos os trabalhadores. Agora, precisa uma campanha para conscientizar também os trabalhadores da importância de um sindicato, desde que ele tenha representatividade, porque o sindicato tem de ter dinheiro para se manter. Então, não dá para as pessoas acharem que eles vão ter essa representatividade de graça, que eles vão negociar reajuste salarial, que eles vão negociar determinados direitos dos trabalhadores. Não.
Tende a haver, mas tem que haver muita cobrança, um filtro. Eu acho que o que o ex-ministro Mauri Pazanotto colocou é muito verdade. Você tem sindicato demais no país, é um excesso de sindicato. Então, se tiver menos sindicatos, mais representativos, talvez até reunindo várias categorias que operam numa mesma área, nós temos essa possibilidade. Aí você vai ter instituições efetivamente fortes e de preferência sem ligações políticas, como nós vemos aqui no Brasil, que não são ligações por ideologia, são ligações para se garantir mais dinheiro, mais espaço público. Nós tivemos até o escândalo do Ministério do Trabalho com a venda de registro de sindicatos. Esse é um bom exemplo do péssimo sindicalismo que nós tínhamos no Brasil. A então, acho que é representatividade é fundamental. Com certeza. Eu me lembro no começo, idos de 60, nós jornalistas não éramos nada e radialistas idem. Não tínhamos sequer o piso salarial. Foi um movimento que iniciamos, e eu participei desse movimento, que construiu o piso salarial e construiu o nosso próprio sindicato. Então havia ali, a gente estava sem nenhuma condição de fazer uma greve. Fomos auxiliados pelos bancários, que já estavam estruturados. Mas conseguimos o piso salarial de 11 mil cruzeiros. E hoje o nosso sindicato tem muito mais representatividade política do que da categoria. Isso. É um problema que aconteceu ao longo do tempo. Você foi grevista, José? Não, todo mundo foi. Fechei o transmissor da Rádio Excel. Olha só. Quem está por aqui também é a Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Essa questão da contribuição sindical é também um dos principais temas da aliança do Geraldo Alckmin com um dos partidos do Centrão, que é o Solidariedade, ligado à Força Sindical. O Geraldo Alckmin se reuniu no fim de semana com o Paulinho da Força para tratar disso e ouviu uma proposta alternativa dele. Houve um ruído, porque na semana passada Alckmin chegou a tuitar que não reveria nada da reforma trabalhista e também não reinstituiria a contribuição sindical. Agora, diante da possibilidade de perder o apoio de um dos partidos do Centrão, ele aceitou rever esse ponto e escutar uma proposta alternativa da Força que prevê que as negociações aprovadas em Assembleia gerem aí uma contribuição sindical que seria descontada da folha de todos os trabalhadores que se beneficiarem daquele acordo. A ver se isso vai avançar ou não. Eu queria só registrar a minha concordância com o doutor Almir Pazanotto, que foi brilhante a fala dele. Por que em São Paulo, no estado de São Paulo, todos os metalúrgicos num só sindicato? Porque ninguém quer perder a boquinha, né? É bom lembrar que o Brasil é o país do mundo com o maior número de sindicatos. Alguma coisa está errada, não no mundo, mas no Brasil. Então a proposta dele é perfeita, né? Aí você tem um sindicato só. Imagina como seria bom para os trabalhadores, porque a força de negociação é maior. Mas os sindicalistas perderiam a boquinha, né? As diretorias, as presidências, os cargos, tal. E, segundo, a filiação era um ato individual do trabalhador, não pode ser imposta de qualquer meio, ou pelo Estado ou por assembleias fantasmas, que é um artifício também. Então, isso é uma coisa que tem de ser resolvida. E lembrar que do lado empresarial, que a gente fala pouco, mas eu insisto sempre em destacar, também você tem coisas que nós vamos mudar. Não é possível a Federação, por exemplo, de Agricultura do Estado de São Paulo, com o senhor Fábio Meirelles, que ele é presidente desde 1975. 75. Portanto, ele está há mais de 4 décadas à frente da Federação da Agricultura. Ele é tão antigo como o Prudente de Moraes, o Campos Salles foram colegas dele no início, quando ele criou a Federação de Agricultura. O Prudente de Moraes tinha uma pequena fazenda em Piracicaba, Campos Salles em Campinas, e o Fábio Meirelles era amigo dos dois, que depois chegaram até a presidir o Brasil. Mas ele preside a Federação de Agricultura por mais tempo do que qualquer um na história empresarial, que eu me lembre. E provavelmente na história de organização sindical ele bateu o recorde no maior pelego do lado dos trabalhadores, da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que era o aricampista. Portanto, o Fábio Meirelles é medalha de ouro em peleguismo.